Deus. Irmãos, então vamos estar passando para a nossa leitura de hoje. Vou pedir para os irmãos se levantarem para nós lermos a palavra de Deus, em reverência à palavra de Deus. A palavra de leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses 2, 1 a seguir. Aí a gente lê como sempre, né? De lado. É a primeira vez aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler o primeiro, aí, como sempre, a gente vai fazer o contato. A palavra de Deus fala assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi em vão. Mas havendo primeiro padecido, sido de trabalho e livros, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como aprovado de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um protesto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser desejados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo vos abençoados a vontade não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto não sereis muito queridos. Porque bem vos lembreis, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vós pregamos o Evangelho de Deus. Vós, Deus, sois testemunhas de vossa santa, justa e irrepreensível Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como um pai a seus filhos. para que vós conheceis dignamente para com Deus, para seu reino e glória. Amém. Somente até aqui. Vamos convidar o nosso professor dessa noite, o pastor Alisson, para que Deus, vamos orar por ele, para que Deus possa estar usando a vida dele. Oremos. Senhor Deus, o Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, mais uma palavra que o Senhor aqui, Senhor Deus, está deixando para nós, Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa estar usando o nosso pastor, Senhor Deus, pastor Alisson que está aqui, Senhor, use seu servo, para que possa estar falando a tua palavra, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, o entendimento da lição que vamos estudar hoje, Senhor. Que o Senhor possa estar usando a vida dele e abençoando ele, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A Luiz, como é de costume, vamos lá. História 3 e... Que a nossa exaltação não foi com engano, nem com injustiça, nem com fraudulência. Amém. Nossa exortação não foi com engano, nem com fraudulência. Verdade prática 3 e... O motivo da convicção cristã é imperioso para a prática e defesa da fé, entende o que é necessidade. Amém. Podeis tomar assento. O cultivo da convicção cristã é imperioso. O que é imperioso? De vez em quando a igreja traz uns termos complicados, mas imperioso significa urgente, aquilo que é impreterrível, preeminente, que é urgente que façamos isso. É importante o cultivo da convicção cristã. Para quê? O que é convicção para começar essa conversa? Você é convicto de quê? O que a palavra convicção significa? Fala para a pessoa que está do seu lado. Convicção significa isso. Certeza. Tem certeza do quê? Nossa, certeza. De acordo com o dicionário, é uma crença, uma opinião
firme a respeito de algo, a base é com base em provas ou razões íntimas, com o resultado de influência ou persuasão de outro por convencimento. Aqui vai uma coisa, né? Convicção é você ter certeza. Você está ciente, tá claro. Isso daqui é isso aqui. Que agora a gente não vive no mundo, estamos usando a revista que traz como viver no mundo dominado pelo Espírito Santo. Tá? Babilônia, você acaba a revista. Que agora tudo é relativo. Você tem certeza? Mas talvez não seja assim. Eu tenho certeza. Mas talvez eu pense diferente. Então nós vivemos num mundo onde tudo é relativo. E aqui há a necessidade de você estar convicto de quem você é, convicto do que você crê, convicto da sua fé. E por isso que é importante nós estarmos estudando, porque é importante você ter a convicção cristã. Então a gente faz uma pergunta contrária. E se você não tiver a convicção cristã? Qual que é o problema que pode ter aí? Uma pessoa que não é convicto da sua fé, convicto da cristandade, que é de ser cristã. Qual que é o problema que pode surgir? Quantos vocês podem enumerar? Conversa com a pessoa do seu lado. Ou qual que são os problemas que pode ter? Fala com a pessoa do seu lado. Pode acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso. Qual que são os problemas de você não ter a sua fé firmada? Tipo, eu não sou convicto que eu sou cristão. Qual que são os problemas que pode vir? Aí você conversa com a pessoa que está do seu lado, os problemas da convicção. Sabe, eu aprendi a falar que você dar uma volta para saber o que as pessoas estão conversando. Qual que são os problemas de uma pessoa que não é convicta, que é cristã? Conversa com a pessoa que está do seu lado. Amizade aí. Vocês conversarem, pensarem. Fala que é interativo, né? A gente faz para a pessoa participar. Qual que é o problema de uma pessoa que não é convicta? O que vocês podem me dizer? Dúvida. Alguém que tem dúvidas. É fácil de ser enganado. A pessoa que não é convicta vai ser enganada por qualquer coisa que tem aí. Muito bem, acaba aparecendo aqui. Fácil de ser enganada, tem dúvidas. Uma que pode surgir. Sabia que a gente vive num mundo o que está cada vez mais inteligente. E a gente faz essas perguntas que eu faço para vocês. Quantas vocês conseguiram escutar? 1, 2, 3? Quantas vocês conseguiram? 1, 2, 3 problemas? 4 problemas? Quantos problemas que tem? Que vocês conseguiram pensar? Quantos problemas que vocês conseguiram pensar? Perguntando. 0, 1, 2, 3, 4, 5 problemas. Sabia que agora a gente vive no mundo que tem a tal da inteligência artificial. E a gente usa ela ao nosso favor também. E a gente pergunta para ela, quais são os problemas de uma pessoa que não é convicta da sua fé? O que ela responde? Ela tem fraqueza espiritual. Ou a pessoa tem falta de convicção, ela tem falta de comprometimento à fé cristã. É o resultado de uma vida espiritual fraca. A pessoa que não tem convicção, ela tem dúvidas e questionamentos. Elas é facilmente influenciadas por outras ideias. Ela tem uma influência negativa. Sem convicção firme, o crente pode ser facilmente influenciado por outras pessoas. Falta de confiança. Ela tem a vulnerabilidade de desvios doutrinários. Ela tem falta de discernimento espiritual. Ela é fragilidade diante das adversidades. Vem os problemas, ela facilmente sai para fora. Ela enumerou 7. Se eu perguntar mais, vai sair mais. Hoje nós vivemos num mundo que vai cada vez mais influente. Então a gente usa o que pode. Mas o problema é, quando nós não temos a convicção da fé, nós vamos ser enganados. O que falarem para nós, talvez a gente vai estar aceitando. Quando vem as adversidades da vida, quando vem os problemas da vida, você vai, acho que onde eu estou não está certo. Vou correr para o outro lado. E são os problemas de você não ser convicto da sua fé. Nesse mundo, a gente falei, né? Nós vivemos um mundo onde o que prevalece é o relativismo. Ou seja, o que é certo para você, não é certo para mim. O que é verdade para você, talvez não seja verdade para mim. E é isso que o mundo vem pregado. Mas o que a palavra de Deus nos fala é que há um caminho, há uma verdade, e é o único que conduz à salvação, e é o único que conduz à vida. Então você tem que dizer, qual que é o verdadeiro caminho? Qual que é, então, o lugar que eu devo estar?
E você tem que estar ciente, aqui é o lugar certo. Eu estou na casa de Deus, eu aceitei Jesus, eu sei que este é o caminho que eu devo estar, eu sei que essa é a maneira de eu ser salvo. E se você não tiver essa certeza, algum problema que pode surgir, alguma outra novidade que vai surgir, vai te levar para o lado do outro. E por isso que ele fala a importância de ser convicto da sua fé cristã. Vamos abrir lá, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 e a 14. 2 Timóteo, versículo 12 a 14. Aqui é uma convicção, uma declaração que Paulo está dando. Paulo, aqui ele fala logo no primeiro versículo: por esta causa também sofro, mas não me envergonho. Qual que são as próximas palavras do apóstolo? Ele não se envergonha, ele tem convicção. Não sofro, eu não me envergonho. Por quê? Porque ele sofre, porque ele não se envergonha. Por quê? O que está escrito? Por quê? Desculpa, né? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. 1:12. Eu estou na impressão. Exatamente. Estou bem certo em quem tenho crido. Eu estou bem certo que eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Em quem nós temos crido. Aonde está baseada a nossa confiança. Você tem certeza da sua fé, você tem certeza da sua salvação, você tem que ter certeza que você está no lugar certo. Que é um grande problema quando você está somente à igreja a passeio, somente por causa que tem um local agradável, porque é um lugar que faz você se sentir bem, e quando você tem a convicção, aqui é o lugar que eu devo estar, aqui é um lugar onde Deus me chamou, aqui é onde eu vou estar exercendo o que Deus me chamou para fazer nessa terra. Quando você tem essa convicção, não há nada que pode te derrubar. As primeiras duas palavras do que Paulo falou: por esta causa eu também sofro. Eu posso sofrer, mas eu sei que eu estou no lugar certo. Mas não me envergonho. Eu não vou passar vergonha. Eu não vou ficar envergonhado, porque eu sei que essa é a verdade. Eu vou ter convicção, eu vou estar falando com intrepidez, eu vou estar falando com convicção, porque eu sei que está certo. E essa é a diferença de uma pessoa que não é convicta e com a pessoa que é convicta. Hoje nessa lição vamos estudar os 3 aspectos: os espiritual, moral e social. Basicamente, esse espiritual, moral e social vem na nossa mente. Começa dentro. O que você crê? A espiritual. A espiritual está na mente. E depois é moral. O que você é, as suas ações, que é parte do coração. E por último vem o social, que é para as suas mãos. O que você faz de acordo com isso. 3 coisas. O espiritual, que eu coloquei na mente, que é o que você crê, o que você acredita. O segundo é o moral, que é o que você é, quem você é, o seu coração. E por último, o social. Primeiro é a mente, segundo é o coração, e por último as ações, as mãos. Mente, coração, mão, beleza? Mente, depois coração, mão, só para vocês decorar. Então vamos lá. Primeiro, na mente, quem nós cremos? Convicção espiritual. O que sabemos, o que cremos? Temos que ter... a sinopse desse tópico vai falar o seguinte: sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vidas. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, a pregação é incapaz de transformar vidas. Primeiro é poder do Espírito. Quando nós cremos no Senhor, para termos essa convicção, quem tem essa convicção, o que ela é? Paulo diz, Atos 16, versículo 9. Conta uma história sobre o apóstolo. O apóstolo estava lá e ele foi chamado, ele teve uma visão. A visão que ele teve foi qual? Atos, capítulo 16, versículo 9. Paulo teve uma...
teve uma visão, um homem que dizia, passa a Macedônia e nos ajuda, e ajuda-nos. Mas ele teve uma visão. A partir dessa revelação, a mensagem foi anunciada em Filipos, depois de Tessalônicas. Paulo tinha ciência do que Deus queria que ele fizesse. Ter a visão, ter o poder de Deus é você ter ciência, você ter convicção que Deus quer que você faça. O poder de Deus te mostra, te dá certeza o que é para você fazer. Isso daqui nós muitas vezes temos essa crise. O que é para mim fazer? O que eu estou fazendo aqui nessa terra é a tal de crise de identidade que é falado nos nossos dias a dias. Quem você é? E o que é para você fazer? A pessoa que é convicta da sua fé, que tem convicção cristã, ela sabe para onde que ela tem que ir. Ela sabe o que tem que fazer. Se nós ainda estamos em dúvida, eu não sei se é para mim estar aqui, não sei se é para me pregar, não sei se é para mim ir passear. Está faltando ainda, por causa que a gente não tem convicção do que a gente precisa fazer. Sabe o que é interessante dessa lição? O título dela é o quê? Qual que é o título da lição de hoje? Cultivando. O que você entende com a palavra cultivar? Plantar, cuidar. Quando você está cultivando, que você está cultivando vai semear, vai crescer, vai cada vez mais aumentar. Questão que se você não estiver cultivando, não vai sair do lugar. A mesma coisa, tipo, eu aceitei Jesus, eu aceitei a fé, eu não posso ser o mesmo daquele dia. Eu tenho que estar cultivando a minha convicção. Logicamente, no começo da nossa caminhada, no começo quando nós estamos aprendendo, caminhando com Cristo, nós não sabemos o que é para mim fazer, qual que é o que Deus quer para a minha vida. Nós podemos ter essas dúvidas, sim, mas o problema é que você não pode ficar sempre com elas. Nós temos que estar cultivando a nossa fé. Nós temos que ter a convicção. O que Deus chamou para você fazer? O que Deus quer que você faça? Paulo teve essa visão. Ele precisava ir para a Macedônia. Então ele já tinha uma visão. Esses dias nós estudamos também sobre os homens de Deus. E todos os homens de Deus, eles tinham visão. Não no sentido de estar vendo coisas, mas também em saber para onde que tem que caminhar. Aonde que é o caminho a seguir. Nós sabemos que Deus já nos deu uma ordem. Qual que é a ordem que Ele falou? Ide, pregar o Evangelho. E a segunda ordem, ide, pregar o Evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que tenho crido. Que eu tenho vos ensinado. São duas coisas. Você vai e prega, e depois, as que você aceitar Jesus, você vai estar discipulando, você vai estar ensinando. São coisas que nós devemos fazer, que Deus mandou. Mas agora, especificamente na minha vida, o que Deus quer para a minha vida? Deus quer que eu pregue lá na fábrica, Deus quer que eu anuncie o Evangelho no meu ambiente de trabalho, Deus quer que eu abençoe as vidas na onde que eu estou trabalhando, na onde que eu estou morando. O que Deus quer para a sua vida? O que Deus quer para a minha vida? Se eu não tenho certeza do que eu vou fazer, a gente está perdendo tempo muitas vezes. A gente vai empurrando com a barriga. Porque você não é. É uma pergunta que eles fazem. Fala que um psicólogo ali chegou a fazer um teste. Né? Ele parava as pessoas na rua e perguntava: qual que é o seu... para onde você está indo? Para onde você está indo? E uma pergunta bem que vale. Né? E o que mais faz responder? Estou indo para o serviço, estou voltando ao serviço. Mas o sentido é para onde nós que estamos indo na nossa vida. Qual que é o objetivo da nossa existência? Se você só está podendo responder assim, convicção, está ótimo. Mas é importante que você saiba. Deus quer que você seja convicto. Quando te perguntarem a razão da vossa fé, você esteja pronto para responder. Por que você vai na igreja? Por que você louva? Por que precisa ir na igreja todo dia? Por que tem um culto de oração? Por que você ora? São coisas que nós precisamos estar aptos a responder. Logicamente, se nós não estamos tendo cultivado isso, aí fica mais difícil. Mas a cada dia que passa, você tem que estar mais apto. A cada dia que passa, você tem que estar mais confiante. A cada dia que passa, vocês têm que estar crescendo na fé. E é isso que essa lição nos fala. Você ter ciência. O que Deus quer que você faça.
Senhor, eu ainda estou em dúvida, eu ainda não sei. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 5, a convicção. Nós vamos saber mais para frente, como que vem essa convicção? Primeiro, você tem certeza, você tem a visão para onde que Deus quer que você vá. Você tem certeza do que Deus quer que você faça. Convicção, o poder espírito. E 2 Tessalonicenses, ele fala sobre a mensagem do Evangelho. Diz assim: o apóstolo Paulo deixa claro que o Evangelho não foi pregado com mero discursos racionais, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Você sabe para onde você está indo, e quando você falar, você vai ser convicto com o que você fala. Quando nós conversamos, falamos com as pessoas, nós temos várias maneiras de estar falando. E vamos assistir um exemplo, né? A gente assiste filme, a gente assiste as coisas, as novelas da vida, e muitas vezes a gente chora vendo as cenas, vendo as circunstâncias. Por que nós choramos? Por que nós emocionamos? Foi por causa que o poder de Deus estava lá? Sim ou não? Não. Mas por quê? Emocionante. Por que emocionante? Por que emocionante? Você se envolve, ou seja, você viu aquilo ali e pegou aquilo, por exemplo, algo com verdade. Mas ali é uma encenação. Não é real, mas eles encenam de tal forma que parece ser real. Eles estão convictos daquela cena que eles estão fazendo. Eles estão autoconvencendo que colocam, vamos dizer assim, a vida ali. Quando nós estamos pregando, quando nós estamos falando, muitas vezes a gente não consegue. Porque muitas vezes a gente tem ainda a dúvida, tem ainda, será que vai ver? Deus pode te curar, mas já vai sair. Vou estar orando por você, mas vai sair fora. Temos medo às vezes, mas se orar e Deus não curar, e Deus não fizer nada. E se eu falar e ela achar ruim? Temos as dúvidas, temos os medos. Temos as vergonhas. E o que Paulo fala, eu não me envergonho, ele é poder de Deus. Esse evangelho é poder de Deus. Eu anunciei a vocês, isso não foi pregado por mero discurso racional, não são com palavras, mas através do poder de Deus e plena convicção. Ele falava, eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho certeza de que esse Deus é poderoso. Por isso que eu posso sofrer, por isso que eu posso passar perseguições. Neste caso, o Evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito Santo, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. Ter convicção no que nós falamos. Muitas vezes uma mentira contada lá fora nos encanta. Fala que o mundo tem a mentira que encanta a gente, que nos convence que é verdade. Mas muitas vezes a verdade que está sendo falada não está entrando, não está convencendo. Porque precisamos ser convictos no que cremos. Na ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é reduzida a um mero intelectualismo humano. E o seu resultado é ineficaz para a transformação de vida. Se eu não tenho certeza, eu não vou conseguir transmitir. Eu posso estar falando, o Senhor pode estar operando sim. Mas primeiro, eu tenho que ter certeza do que eu tenho. Eu tenho que estar convicto da minha salvação, eu tenho que estar convicto do que eu creio. E estar pronto para falar. E falar com certeza. Deus vai te curar sim. Eu creio que Deus é poderoso para curar. Fala que a cultivação em nós deve ser diária. Nós vamos estar lendo também Romanos capítulo 10, versículo 12, versículo 17, fala que a fé vem. A gente repete isso várias vezes. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela é aumentada através que nós ouvimos a sua palavra, através que nós ouvimos as pregações, através que nós adoramos ao Senhor, através que nós oramos, cada vez mais que nós nos alimentamos. Ela deve ser alimentada e deve estar cada dia mais forte. Então nós estudamos sobre a oração. Por que você ora? Como você ora? E na oração, Senhor, eu acredito que o Senhor tem poder para me curar. Eu creio que o Senhor é um Deus que cura. Cada vez que você está repetindo essas palavras, a sua fé é aumentada.
Cada vez que você lê, escuta os testemunhos de pessoas que foram curadas, de mensagens de Deus operando, a sua fé é fortalecida. E quanto mais você se passa tempo aí, eu creio que Deus vai curar. Eu tenho certeza que o Senhor tem poder para curar. Se Ele vai curar ou não, agora é o problema dele. Mas eu tenho certeza que Ele tem poder para curar. É uma coisa que eu tenho que ter convicção, senão eu não vou estar pronto para curar. Você vai ver a pessoa doente, aí eu vou orar para você e sair de perto. Mas que possamos ter convicção do que nós ouvimos, convictos do que nós aprendemos. Não é fácil. É difícil, porque se você não estiver alimentando, se você não estiver digerindo, fortalecendo a sua fé, cada vez mais desvaindo. Falei para você, esse dia eu tentei dar a partida na moto, faz um mês mais que eu não ando com ela. E tentei dar a partida nela. Quem disse que a moto pega? Ela... Demorou. Por que a moto depois de um tempo para de funcionar? Bateria, o que mais? Esfriou. A vela. São muitos problemas. Pois por que esses problemas são causados? Porque não funcionou. Porque você não está colocando ela aí para pegar. Se você estiver usando ela todo dia, ela pega rapidinho. Mas se você deixa um tempo parada, ela se esfria, ela vai se esvaindo, perde a energia da bateria. E a mesma coisa conosco, a nossa fé. Você um dia pode estar crente, pode estar fervoroso, pode estar na oração, mas se você estiver cada vez mais se distanciando, a sua convicção também, a sua crença, o que você crê, vai esfriando. Por isso que fala aqui, enchei-vos do Espírito Santo, é um ato contínuo, não pode parar. Não é por causa que um dia você recebeu o poder, um dia você foi cheio, um dia você está fervoroso, um dia você fez uma boa obra, que você pode parar ali. Deus quer continuidade. Paulo fala, eu combati o bom combate, acabei a carreira. A vida cristã, ela é comparada não a uma corrida de 100 metros, mas a uma maratona. O Jorge vai participar de uma esse dia. Mas o que é maratona? Você tem que correr até o final. Você pode correr rápido no começo, devagar no começo, mas é importante fazer chegar até o final. A pessoa às vezes dá o gás no começo e depois morre na metade. E não é classificado, não deu em nada. Podia estar em primeiro logo na largada, mas morreu na metade, que adianta? A nossa vida deve ser contínua. Não devemos parar. Talvez um dia nós estamos fortes, um dia nós estamos fracos, mas o importante é que nós vamos sempre continuar. O que nos dá força para continuar? O que nos fortalece? Paulo, ele sofreu. Paulo, ele passava naufrágio, mas o que deu força para eles continuar? Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho certeza que é este o caminho. Para onde eu vou está claro para mim. Eu não vou me desviar. Pode vir os problemas que for. Eu sei que se eu continuar aqui, eu vou conseguir o que eu quero. Quando você está em dúvida, você vai para um lado, vai para o outro, você desvia, você se perde. Mas que Deus quer que você tenha certeza. Eu sou onde você deve chegar. Fala, sedes meus imitadores. Paulo fala, mas porque eu sou um imitador de Cristo. Ele fala, imitai-vos a Deus. Deixa eu continuar aqui. A confiança em Deus. Primeiro nós falamos o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo nos mostra o caminho, nos faz convictos, nos dá certeza para onde nós estamos caminhando e também nos dá poder, nos dá convicção na nossa pregação. A confiança em Deus. A luz. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e as provas das coisas que nós não vemos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito do que é visível. Paulo, ele sofreu. Ele foi apedrejado. Ele foi injuriado até mesmo pelos próprios que eram para ser amigo deles. Mas ele continuava por quê? Porque Paulo não tinha medo de sofrer perseguições. Porque Paulo fala que a sua fé não era abalada. Porque ele tinha convicção. É o que precisamos ter. Para que nada, nenhuma tribulação, nenhum problema que pode surgir na nossa vida venha nos abalar. 1 Tessalonicenses 2:2 fala, apesar de tendo sido maltratados, insultados em
Como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem para anunciar o Evangelho a vocês em meio de muita luta. Todavia, apesar de terem sofrido, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam. Quando estamos em prova, quando estamos em luta, como que nós reagimos? Há uma grande diferença quando você tem uma convicção e quando você não tem. Quando você não é convicto. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Não é para estar acontecendo, Pai. Não, você errou em alguma coisa. Não, eu tenho um problema aí, você começa. Mas quando você está convicto, eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo a vontade de Deus, o Senhor quer que eu faça isso. Os problemas que estão vindo, eu vou continuar porque eu sei que é isso que Deus quer para a minha vida. Não vai ser uma aprovação, não vai ser como fala, uma coisa ruim que vem contra você. Como fala? Quando a pessoa fala mal de você, esqueci a palavra. Calúnia, não é nada que vai te afetar, porque você sabe que você está no caminho certo. Você vê a importância de você ser convicto da sua fé? Não é alguém que falar, te zombar de você na escola, ou falar mal de você na fábrica, que vai te abalar, porque você sabe, eu estou no lugar certo. Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu tenho certeza da minha fé e eu sei para onde eu estou indo. Você vê que nada te abala mais. A grande diferença, Paulo podia sofrer naufrágios, ele podia ser apedrejado, mas ele sabia em quem ele tinha crido. Porque Paulo tinha confiança em Deus. Isso é uma coisa que eu achei interessante. A gente muitas vezes fala, né? Confia em Deus, mas a gente fala de uma maneira aqui, confia em Deus que vai dar tudo certo. Confia em Deus que as coisas vão melhorar. Confia em Deus que Deus vai te abençoar. Mas Paulo, ele foi liberto do sofrimento? Não. Ele sofreu. Deus não livrou ele de ser apedrejado. Deus não livrou ele de ser perseguido. Deus não livrou ele da morte. Mas por que ele continuava crendo? Ele era convicto para onde ele estava indo. A minha herança não está aqui. Eu sei quem tenho crido, sou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O meu objetivo não está nessa terra. Não está em ser feliz aqui, mas é estar fazendo a vontade de Deus, é estar entrando na glória. Onde nós devemos buscar, a nossa convicção deve estar lá. Não o que a gente vai viver nessa terra há quanto tempo? 80 anos, 90 anos, 100 anos, aí depende, alguns vivem menos. Quantos não morrem antes disso? Esses dias eu fiquei sabendo de um colega meu, 56 anos, veio a falecer. E a gente fala como que a nossa vida aqui é passageira. Mas quando você começa a pensar nas coisas que estão por vir, o que Deus tem preparado para você, você vê que aqui você pode passar o que for. Mas se você estiver no caminho certo, se você estiver crente em Cristo, a sua convicção estiver lá, não vai ser nada, nem problema dessa vida que vai te abalar. São poucas coisas aqui que vai agora trazer angústia. Até Paulo fala, a vida, até essa leve e momentânea tribulação. Nada se compara ao que Deus tem preparado a nós. Ser convicto, ter confiança em Deus. Versículo 2 do capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse diz assim. Abre lá, vai. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Enquanto vocês acham, Paulo fala, por essa causa eu sofro. Não me envergonho, porque eu sei que tem Cristo, sou mensagem poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Até aquele dia. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz o quê? Não temas as coisas que tens de sofrer. Ok? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ok. Essa palavra que nós devemos estar cientes. Deus te chamou, mas não te chamou para essa terra. Deus não te chamou para ser abençoado, ser bem de vida aqui. Mas lógico que Ele pode te abençoar, pode dar um monte de coisa.
Mas o seu objetivo não está nisso. A sua convicção, Deus te chamou para o céu. Deus não chamou Abraão para abençoar Abraão. Para que Deus chamou Abraão? Abraão, ser tu uma bênção. Deus vai usar a sua vida para abençoar as demais. Não é somente eu quero para mim, não é somente eu vou ser abençoado. É a confiança que eu tenho em Deus. Não é que Ele vai me abençoar, é que as coisas vão dar certo, eu não vou ter problema. É que eu vou saber enfrentar tudo isso, em qualquer lugar que eu passar, eu vou ser uma bênção. E eu vou estar chegando até o meu destino. Eu posso sofrer. Está disposto a sofrer. Ser cristão, nessa época dos discípulos, você se tornar um cristão, você está assinando lá. Eu vou sofrer perseguição. Eu vou sofrer por causa que eu sei que ali é o lugar certo. Eu sei que eu posso ser apedrejado, eu posso ser perseguido, posso ser um monte de coisa, mas eu sei que ali é a verdade. A gente está vivendo muitas vezes agora um evangelho que é meio que um evangelho meio que light, que você vem para ser abençoado um pouquinho mais, para Deus melhorar um pouquinho mais de vida. Mas o que Deus quer fazer conosco não é melhorar um pouquinho mais da sua vida, é te transformar por inteiro. É fazer uma metamorfose. Você não vai ser mais um cidadão dessa terra, você vai ser cidadão do céu. Fidelidade. Último ponto aqui, ponto 3, fidelidade na pregação. A nossa fé deve ser baseada na palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. E tenha com fé o amor de Jesus Cristo, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Ser baseado na palavra. Primeiro, você ter convicção, o poder do Espírito Santo, ser direcionado por Ele, ter a convicção de Deus, mas ser firmado na palavra. Muitas vezes a gente é convicto de muitas coisas, mas a gente é convicto de coisas que não é verdade. Por isso que fala, é importante ser fiel à palavra. Quantas coisas que nós acreditávamos que muitas vezes era falado, era pregado, mas aí depois que nós começamos a estudar, isso aqui parece que não está na Bíblia, não. Parece que isso aqui não é real, não. É importante você estar baseado. Paulo fala, eu não vim contar histórias, eu não vim contar fábulas para vocês. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 fala, pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivo impulso, nem em intenção de enganá-los, ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho. Não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. As mensagens pregadas que nós falamos não devem ser com o objetivo de agradar os homens, de agradar a pessoa, vamos falar assim para eles gostarem, para ser uma mensagem chamativa, uma palavra atraente, que a gente gosta de fazer. Ai, nossa Deus, você vem para cá, você vai ser abençoado. Deus vai te dar, resolver todos os problemas, mesmo que seja verdade. Mas muitas vezes é uma mensagem mais para, não para o que Deus quer que falamos, mas é o que a gente acha que a pessoa quer ouvir. E nem sempre o que nós queremos ouvir é o que Deus quer falar. Ô Alisson, sobre o cristão ter medo da morte. Tem que ter convicção. Eu tenho convicção que eu sei que se eu morrer eu vou para o céu. Mas eu não quero morrer. Não, mas você não está falando de convicção? Tem que ter convicção e a fé, né? Se você tem a fé, você sabe que para onde você vai. Certo. Então é convicção. Se você morrer, tem medo da morte, então você não tem convicção para onde você vai. Você ter convicção é para saber que se você morrer agora, você vai para o céu. Não, se apontar uma arma na sua cara, estou falando demais, né? Mas se te pedirem hoje para você vai morrer hoje. Você pode falar, beleza. Mas eu sei para onde eu vou. Mas você vai morrer, Senhor, perdoa, meu Pai, os seus pecados. Então tem uma coisa errada. É isso que eu estou falando, porque tem que ter convicção, né? Porque então não tem a fé, né? Igual que foi apedrejado também, teve convicção para onde que ele ia, né? Exato. Você sabe que você pode sofrer. Você pode acontecer o que for nessa vida. O que você acha que pode acontecer pior para você? Mas se você, eu sei que eu tenho crido. Eu sei para onde que eu vou. Eu contei para você já a história lá, que antigamente eu tinha medo de falar, Senhor, use como minha vida, faça a tua vontade. Por quê? Eu falo, Deus vai me levar para a África. Deus vai querer que eu vou pregar para lá. Eu não quero para lá. Eu quero ficar no Japão. Então a gente fica com receio. A gente fica com medo.
Porque acha que Deus, tipo, é mau. Mas quando você começa a entender, quanto mais você aproxima de Deus, você vê que Ele é um Deus amoroso. Ele sabe do seu sentimento, Ele sabe o que você passa. E você acha que Ele vai querer o seu mal? E outra coisa, mesmo que for para lá, se Deus estiver mandando, aí tá bom, eu sei. Agora então é para onde lá que eu tenho que ir. Por causa que Deus, porque tem essa convicção, porque se for mandar, se Ele estiver comigo, não importa onde que eu esteja, não importa o ambiente que eu estiver inserido, não importa aonde que Deus me colocar, eu sei que Ele vai estar me direcionando, por causa que é a vontade dele. Então o cristão não pode ter medo. Não deve, por causa que ele tem a convicção em Deus. Então é o pessoal que tem medo de morrer. Vamos orar? Senhor, eu tenho medo da morte, Pai. Porque, Senhor, Pai, dá força, por causa que é uma coisa que, é cultivada. Você aceitou Jesus, pronto, parou tudo. Nem sempre é assim. A sua fé, o dia, você aceitou Jesus, é uma transformação completa, agora você está firme e forte. Nem sempre acontece dessa maneira. A sua fé tem que ser aumentada. Ela foi plantada lá. O problema é que ela não pode estar igual. Você pode ter medo. Eu estou com medo da fé, então eu não sou crente. Não, você pode estar. Mas questão, quanto mais você vai confiando em Deus, quanto mais você vai passando tempo na oração, mais tempo da leitura da palavra, mais tempo de falar com Deus, você vai estar mais perto de Deus. Quanto mais tempo nós oramos, você vai falar, você vai estar querendo buscar, estar mais perto que Ele. Tem uma palavra, assim, uma frase, no livro de oração meu, que ele fala, né? Se você não gosta de orar, o que você vai fazer no céu? Porque a oração é falar com Deus, é você ter que passar tempo com Ele. E lá no céu nós vamos encontrar com Ele. Então o que eu quero ir para lá para entrar com Ele. Mas se eu não gosto de orar, eu falo, então por que eu não faço no céu? Quanto mais nós achegamos a Deus, quanto mais nós nos enchemos dele, da sua palavra, nós louvamos, adoramos, a nossa fé é fortalecida. Aí sim, o medo da morte vai diminuindo. Daí sim você vai aprender a falar como Paulo. Eu queria ir para lá, eu queria estar morto já. Mas por amor de vocês, eu continuo aqui com vocês. Por causa que eu quero que o Evangelho seja propagado, eu quero que a vontade de Deus seja mais feita. Eu sei que a minha obra para fazer aqui tem mais para fazer. Não é que agora eu quero morrer, não. O que Deus quer? O que vai estar conduzindo a minha vida é alegrar o coração de Deus. É estar fazendo a sua vontade. Se a sua vontade é que eu esteja pregando, eu vou estar pregando. Se a sua vontade é que eu subo para a glória, eu vou estar subindo. Você vai aprender a estar realmente confiando em Deus. Ali, um versículo lá, hoje também, né? Lança sobre ele as vossas ansiedades. Todos os seus anseios você pode lançar para ele. Porque você sabe que ele está cuidando. E você tem certeza que você está onde que ele quer que você esteja. É a convicção que nós devemos estar cultivando. Nesse sentido, 2 Coríntios 2,17 diz: nesse sentido, somos exortados a manter a fidelidade e a prevenção, repudiar os falsificadores da palavra e anunciar a palavra de Deus com sinceridade, para ser fiéis na sua palavra. Nossa igreja é conhecida e anomeada por causa disso. Fala que os crentes de Bereias foram mais nobres por causa que eles ouviam e conferiram a palavra. Será que está escrito isso mesmo? Não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer história, não é qualquer revelação, não é qualquer movimento, não é qualquer cura que vai nos modificar. Que o poder de Deus é convencimento, é você convencer a pessoa, o pecador ser convencido do pecado e aceitar a Cristo. Este que é o maior milagre, este que é o poder de Deus que opera. Não é muitos sinais e maravilhas que podemos buscar. Lógico que isso chama atenção, sim. Isso que acontece, sim. Mas o que Deus fala é que não são isso que prova que somos espirituais, mas é como é que a nossa vida está sendo conduzida, o que está passando lá dentro, até que frutos nós estamos produzindo. Em Tiago 1:22, fala, é verdade. Nós estudamos, nós aprendemos, mas às vezes desce para a nossa mente. E agora é a ligação que nós vamos fazendo com o primeiro tópico da mente para o coração. Tiago capítulo 1, versículo 22. Fala o quê? Sejai
Você tem que fazer o quê? Você não pode ser só ouvidores, não pode ser só ouvinte. O que você tem que fazer? Praticar. Nós ouvimos, nós entendemos. Às vezes é verdade. Quantas pregações que nós ouvimos, quantas mensagens nós falamos, nossa, o que está sendo falado é verdade. O que o pregador falou é realmente eu tenho que fazer, eu quero fazer. Mas o problema é como nós vamos estar colocando isso em prática. Essa é a convicção da crença, da mente, agora desce para o coração. A convicção moral, o que somos, a integridade no caráter. Aqui ele vai dar 3 pontos. Primeiro, a retidão das ações, a reputação ilibada e produzir uma vida irrepreensível, que vai basicamente ser as mesmas coisas, né? Eu sei em quem eu crido, eu tenho convicção da minha fé, então agora o que eu crio vai passar para ter ações dentro de mim. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala que se alguém está em Cristo, a pessoa é uma nova criatura. Ai, que legal. É uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo, as coisas novas virão. Quando nós estamos em Cristo, nós temos que ter a transformação. Não são mais o velho homem que vai falar, não é mais os sentimentos que uma pessoa normal passa a ter. Os sentimentos de uns... Isso aí, já parou para pensar nisso? Você não é mais um ser humano. Você é uma nova criatura. Os sentimentos que uma pessoa normal pode ter, tem raiva, tem ciúme, isso tudo está lá no ser humano, é normal. Mas agora o que acontece em nós? Não vivo mais eu. Não é mais a minha vida, não é mais a minha vontade. Então agora é a vontade de Deus. Porque eu deixei Ele dominar, eu entreguei a minha vida a Ele, eu tenho essa convicção. Quando eu trago isso para mim, a minha fé vai sendo fortalecida. Essas atitudes vai estar aparecendo mais na minha vida. Lógico que não vai, devia ser assim, da noite pro dia, né? Sempre transformado. A gente ouve testemunhos das pessoas que se convertiam antigamente, né? A pessoa lá no mundão, ia lá para as festas, se vestia de um jeito, mas se ela se aceitava a Cristo, a pessoa falava, aquele cara passou para crente. Como que é? Ali mudava as suas vestimentas, mudava a maneira de falar, já estava com a Bíblia no braço, vestia de terno e gravata e ia para a igreja. Havia uma mudança assim, tipo, cara, mudou. E a pessoa não sabia. Provavelmente não está sendo, não é que esse é o certo, é o padrão, mas que a mudança deve ser tipo total, deve ser total. Que Deus quer não dar uma melhorada, eu já falei, né? Deus não quer dar uma melhorada na nossa vida, Deus quer transformar. Porque não é mais você que vive. Não sou mais eu, mas é vontade de Deus. Por isso que fala que todos somos irmãos de Cristo, porque todos somos Ele, é Ele que está vivendo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nossas ações devem mostrar a Cristo. As nossas ações devem mostrar a Cristo. Porque nós somos Cristo. E é o que nós somos chamados, cristãos. Aquele que fazem o que Cristo falou. As nossas atitudes têm retidão. Sabia que Tito, abre lá, Tito capítulo 2, versículo 2 ao 14, ele vai dar uma lista de coisas que nós devemos ser, de coisas que nós devemos fazer. Vamos estar lendo aqui, é uma leitura comprida, sim, mas eu gostaria que os irmãos estejam lendo. Vai lá, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 de Tito. Ensine. Bem, outra pessoa 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes nas suas maneiras de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Tá bem, outra pessoa. Versículo 4. Versículo 5, outra pessoa. A serem moderados, castas, boas
Versículo 6, outra pessoa. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Versículo 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Versículo 8. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a vosso respeito. 8. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agrada. Ó, 10. 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a verdade, a fim de ornarem todas as coisas da doutrina de Deus, nosso Salvador. 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela ensina a renunciar à impiedade e às paixões, mudanças e viver de maneira sensata, justa, piedosa, mas presente. Ok. Aí é uma lista. Oh, você tem que ser assim, 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 assim. Para quê? Você seja irrepreensível. Quando Deus chamou Abraão, para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você tem que ser perfeito. Eu já falei, várias vezes eu já falei, você tem que ser o melhor estudante, você tem que ser o melhor aluno, a mesma coisa, né? Você tem que ser o melhor professor, tem que ser o melhor trabalhador, o melhor pai, a melhor mãe, a melhor esposa, para ser exemplo, para que a sua vida resplandeça a Cristo. A gente pode separar aqui os nossos cuidados, né? Primeiro a nossa boca. Versículo Efésios 29 fala, não produzem palavras torpes, você vai estar falando somente o que edifica. O pastor tem falado várias vezes, né? Para não sermos maldizentes, mas você falar palavras que edifiquem. Em versículo 25 do Efésios também fala que a Bíblia orienta a deixar a mentira e falar somente a verdade. Coisas que surgem da nossa boca, que traz problemas para nós através da nossa boca. Através das nossas mãos, deixar o furto, ser honesto nas nossas ações, o que fazemos. E tem aquelas mais profundas, que não se aparecem, não são muitas vezes vistas. Que eu não sei se a pessoa está pecando, não, se a pessoa está fazendo errado ou não, que é no coração. Aqui ele enfatiza que jamais usou falso testemunho. Paulo fala, né? Filhinhos, aqui é João fala, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas de ação e em verdade. O que passa aqui, as intenções do coração. Ele fala, Paulo estava falando para ele, eu não preguei para vocês por causa de interesse e dinheiro, eu não preguei para vocês por causa da minha ganância, por causa que eu queria alguma coisa, mas eu preguei por causa que eu amava, por causa que eu quis entregar, porque eu obedeci a Cristo. O que se passa no meu coração, as intenções que estão lá, que tudo isso seja irrepreensíveis. Pessoas que eram repreensíveis, as pessoas tinham raiva. Lembra de Daniel? Eles procuravam alguma coisa para acusar ele. Vamos achar alguma coisa ruim desse menino. Mas não tinha. Então a gente tem que bolar uma lei que vai contra o que ele crê, em que ele tem crido, da sua convicção. Aí sim, pegar ele. Estevão também, as pessoas não conseguiam falar, as pessoas não conseguiam argumentar contra ele. E quando Estevão falava, a pessoa tampava o ouvido e gritava para não ouvir o que ele estava falando, porque sabia que era convencido. Que sejamos exemplos, que a nossa vida seja santa, justa e irrepreensíveis, conforme o Tessalonicenses está dizendo. 1 Coríntios 10 fala, assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para glória de Deus. Sabe que esse versículo tem uma continuidade, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Continuamente ele fala, não se torne motivo de tropeço. Não se torne motivo de tropeço nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Que muitas vezes, por causa de não sermos um bom testemunho, se tornamos um mau testemunho. Eu não quero ser crente como aquele não. Se ele é crente, eu não quero ser.
O testemunho da nossa vida é a Bíblia que eles estão lendo, é a igreja que eles estão vendo. A nossa vida é a pregação que nós estamos fazendo. As pessoas olham para nós, eu quero ser como ele, eu quero fazer, eu quero agir como ele. Por que ele faz dessa maneira? Por que ele tem esse sentimento? Por que ele não se zanga com os outros? Porque ele não reage como os outros reagiriam? Porque ele se aplica bem nos estudos? Porque ele se aplica bem no trabalho? Porque ele é uma pessoa exemplar? Por causa que não vive mais eu, mais Cristo. A convicção minha gera isso, gera o que eu sei, o que eu confio, a minha fé vai transformando a minha vida, vai transformando o meu coração, quem eu sou. E as minhas atitudes vão ser mudadas. Em 2 Timóteo fala, procura apresentar a Deus aprovado, com um obreiro que não tem que se envergonhar. Que não passamos vergonha. Logicamente, às vezes erramos. Eu não deveria ter feito isso, fiz coisa errada. Mas possamos sim, eu quero cultivar, eu quero estar cada vez melhorando. Eu trouxe bem essa palavra, que é onde eu acho que deve voltar em nós. Porque nem sempre a gente está sempre no auge. Muitas vezes a gente cai. Mas que é importante você continuar alimentando. Ter ciência, eu tenho que alimentar a minha alma. Nós falamos sobre isso, sobre a parte do corpo, né? Constantemente. Você alimenta o seu corpo, alimenta a alma, alimenta o espírito. E isso tem que ser diário, a cada dia na minha vida. O que tem acontecido nos últimos dias? O espírito da Babilônia, a gente vive num mundo onde que é dominado pelo espírito da Babilônia, é a lição que nós estamos estudando. O que o mundo está dizendo? Aquela pessoa, ela ela roubou, ela fez coisa ruim, mas ela está ajudando. Então tá bom. Um versículo não, uma frase, né? Que eles falam, né? Se ele faz bem, que mal tem. Está fazendo coisa errada aqui, mas fez coisa boa lá. Eu não sei se vai ser, sabe, né? Aqueles que falam que rouba, mas faz. Acho que nem sabe mais essa frase já, né? Salomoni. Uma pessoa faz errado, mas está fazendo bem, então beleza, a gente está aceitando. É o que o mundo fala. A pessoa é rica, mas ela está ajudando, fez uma boa qualidade. Então é uma pessoa boa. O importante é fazer. O importante é fazer do que só... Não importa quem ela é, de fato. Mas o cristianismo, o cristão, ele fala que você tem que ser santo do jeito de Deus. Ser imitadores de Deus. 1 Pedro 1,15 fala, mas assim, como é santo aquele que vos chamou, seja santo como também em tudo que você está, tudo que vocês fizerem. Porque está escrito, seja santo porque eu sou santo. Não é somente a nosso agir, não é somente as coisas boas que vai, a gente balanceia, né? Fiz uma coisa errada, vou fazer uma coisa boa para balancear. Não, Deus quer transformar por completo a nossa moral. Moral não, né? A convicção moral. Paulo agia, por que Paulo agia dessa maneira? Pois o amor de Jesus, ele fala, né? O amor de Cristo nos constrange. Essa palavra constrange fala que é agarrar firmemente. O amor de Cristo força você a fazer certas coisas. Você é meio que obrigado a amar. Ele já pensou assim. E ele fala, o amor de Jesus, o amor de Cristo nos constrange a pregar o Evangelho. O amor de Cristo nos constrange a fazer a sua vontade. Quanto mais você se achega mais a Deus, quanto mais você começa a ter intimidade com Ele, você vê o tanto que Ele já fez por você. Você vê o tanto que Ele se entregou por você. Um versículo que eu gosto muito de pegar é Filipenses capítulo 2, versículo 8, fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve. Qual foi o sentimento que houve em Cristo? Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou a si mesmo, tomando o ser servo e fazendo semelhante aos homens. Esse versículo ele vai caindo, ele tem uma decadência a cada dia. Ele, sendo de forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Essa aqui é o servo, aqui é o servo, os anjos. E sendo Deus, fazendo semelhante aos homens. E sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Não uma morte qualquer, a morte de cruz. Ele se deixou, ele se entregou por 100% por nós. E esse amor, eu tenho que fazer. Ele se entregou tudo para isso. O que eu posso dar então?
O amor de Cristo nos constrange a fazer a sua obra. Quanto mais você sente o seu amor, você conhece a Ele, essa sua fé é fortalecida e automaticamente você é meio que obrigado a fazer isso. Por quê? O amor de Deus nos faz trabalhar dessa maneira. Olhar para umas pessoas e sentir o que mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele se entregou, ele entregou a sua vida para salvar este mundo, para salvar a cada um. Quanto mais a gente estuda, quanto mais você aprofunda, parece que você vai tendo mais essa sensibilidade, mais esse tato com que Deus sente, olha para as pessoas. A gente estudou na parte lá do aborto também, né? E Deus formou a cada ser humano, no seu embrião, Ele fez a cada um. Ele gasta tempo, Ele gasta 10 vezes, e Deus está fazendo a cada um. Então a gente vê, Ele ama todos. E Ele quer que nenhum pereça. Então a minha obrigação, eu me sinto na obrigação de estar pregando esse Evangelho, para que ela não seja perdida. E alcance também a salvação como eu sei e eu alcancei. Essa convicção que deve fazer nós pregarmos, deve fazer nós agirmos e viver de maneira que não venhamos ser esse tropeço. Que é a pior coisa que pode ter, eu não sou crente por causa daquele lá. Eu não faço por causa que aquele lá não é boa pessoa. Eu ser um empecilho para o Evangelho. As minhas ações sejam voltadas para atrair as pessoas a Cristo. Falamos na mente, falamos no coração. O próximo ponto é convicção social. O que somos? É que ele vai tratar o bem-estar comum e a dedicação altruísta. A gente falou mente, coração, e o último é o quê? As mãos, as suas ações. Eu sou uma pessoa boa. Aqui a moral é o que eu faço. As minhas atitudes naturais, as minhas ações sim. Mas aqui fala ao bem-estar como que eu faço para os outros. Ajudar uns aos outros. Nós falamos aqui, né? Deus chamou Abraão não para abençoar Abraão. Deus chamou Abraão para que Abraão seja uma bênção. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Através da nação de Israel, Deus chamou a nação de Israel não para somente abençoar Israel, mas através de Israel, Deus abençoar as pessoas, as nações que estão à sua volta. Deus não te chamou para ser crente, Deus não te chamou para servir a Ele, para Deus te dar as bênçãos que Ele tem para você, mas para que através da sua vida Ele abençoe as pessoas que estão à sua volta. Que não sejamos pessoas assim, dá para mim, eu quero para mim. As pessoas assim, aquele lá está precisando também. Eu quero ajudar aquela pessoa. O que eu posso fazer? Versículo 15 de capítulo 2 de Tiago. Ele dá esse versículo para lermos. Tiago, capítulo 2, versículo 15. Se um irmão necessitar de roupas e alimentos de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente, até se satisfazer, se por ele der nada, o que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Aí que ele vê, né? Ele está falando aqui, e isso é para quem? Para qualquer pessoa? Não. Se quem que está precisando? Irmão, irmã, aquele que está no nosso convívio, aquele que está junto conosco na fé. Você está necessitando, Deus te abençoe. Isso aí fora daí não adiantou nada. É demonstrar o que você sente, o que você crê em atitudes. Eu posso agir sem crer? Eu posso. Eu falei já aquela hora, né? A pessoa faz coisa ruim, faz coisa boa, está balanceado. No mundo tem uma palavra assim, é melhor um zen que você faz do que um zen que você não faz. O que significa essa palavra zen? Essa palavra zen é uma boa ação. E o que zen? É uma boa ação falsa. Ou seja, você está fazendo para receber likes, para receber aplausos, para ser imune dos impostos. Sabia que a maioria das empresas que faz a boa ação é por causa dessa parte aí. Mas o que é? É falar Yaranai Zen Yorimo Yarugi Zen. É melhor você fazer, mesmo que só seja por motivações erradas, do que você não fazer. Mas o que a palavra de Deus nos traz é que ele olha as intenções do coração. Eu posso ter boas obras sem ter ser transformado? Sim ou não? Sim. Mas se eu for transformado e eu não tenho obras, eu não sou transformado. Através das minhas obras eu consigo, não é que eu provo que eu tenho uma transformação, mas se eu tenho uma transformação, tenho as boas obras. Então, cara, se já volta de uma maneira ou outra, a gente vai estar ajudando. Nem que seja de maneira errada ou de maneira certa, a gente tem que estar ajudando.
Porque o que Deus nos transformou e nos chamou para isso, para ajudarmos uns aos outros. Não basta saber o que é certo fazer, é preciso fazer. Pense nisso. Tiago 4 é um versículo que a gente, quando eu descobri esse versículo, foi na minha adolescência que eu descobri esse versículo. Eu não gostei. Tiago capítulo 4, versículo 17. Pensa nisso. Tiago capítulo 4, versículo 17. Você peca. Quando? Sabe fazer o bem e não faz. Quando você sabe, não faz. Você sabe fazer o bem, mas não faz, você comete pecado. Caramba! Tipo, tem duas pessoas. A pessoa não sabe fazer o bem. Eu sei. Ela não fez, eu também não. Quem pecou? Eu sabia. Deus nos cobra de acordo com o que nós sabemos, de acordo com o que está nas nossas mãos para fazer. Que Deus mostra uma coisa para você fazer, é para você fazer. A gente olha e vê que precisa ser feito. Essa passagem tipo, não dá escapatória para nós. Mas Deus, por isso que eu falo que Deus pensa em todas as coisas. Mas sermos altruístas para sabermos ajudar uns os outros. Convicção social. Pensamos, sermos, agora colocamos isso em prática. E por último é a dedicação altruísta. O amor é o termômetro da espiritualidade. O quanto espiritual somos é baseado no quanto nós estamos dispostos a dar. O quanto nós estamos dispostos a nos entregar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando você está dando, você está amando. O quanto você ama é o quanto você está disposto a dar para a pessoa. Para o seu filho, está precisando, está com febre na escola, o que você faz? Você dá o serviço e vai buscar. Ou o colega seu está doente na escola, você ele vai para casa sozinho. É o quanto que nós estamos dispostos a nos entregar. Quando nós estamos dispostos a dar, é o temor de quando nós estamos amando. Quanto tempo nós estamos entregando, quanto dos nossos recursos nós estamos entregando. É o temor da nossa espiritualidade. E João capítulo 15, versículo 13 fala que ninguém tem maior amor do que este. Qual? Aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Está disposto a entregar. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena provisão financeira. Aqui fala de Paulo, né? E Paulo ele falou, ele podia estar recebendo, mas não, eu queria ser pesado para vocês. Teve um tempo que eu fiz as tendas para poder me autossustentar, para não ser peso. A igreja estava em necessidade. E a palavra, o texto diz assim, aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, que é digno do seu salário, mas fala do nossa entrega, sabemos ter esse coração altruísta, entregarmos o que nós temos, o nosso tempo, o nosso recurso. Continuando o texto que diz, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário é desprendido, são essenciais para o crescimento do reino. Devem fazer parte da profunda convicção cristã, contrapor o claro espírito da Babilônia, que é oposto ao altruísmo cristão. A Babilônia o que é? É uma cultura individualista. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ter com isso? Mas a palavra de Deus não, é ser entregue. Você entrega a sua vida a Deus. Nós teve o culto das mulheres aqui de manhã, as irmãs prepararam, fizeram os enfeites, chamaram os amigos, tem um trabalho todo, tem uma dedicação de tempo, de recurso, de labor aí. Mas o que? É um serviço altruísta, é por amor. Por causa que sabemos nos entregarmos. Para preparar a mensagem, para preparar o louvor, para mexer no som, arrumar a igreja, fazer o som, de tudo isso é um labor, sim. Nós estamos recebendo por isso? Dá uma aqui na terra, não. Mas nós sabemos que estamos fazendo para Ele. Estamos entregando a nossa vida a Ele, estamos entregando o nosso tempo, as nossas habilidades, o que nós somos, por amor do Evangelho, para que pessoas possam estar sentando aqui, para possamos estar ouvindo a mensagem, aprendendo e termos aí, colocando isso em prática no nosso dia. Fala, nada façais por contenda ou vanglória, mas por unidade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A convicção social é presente na vida de Paulo. Era um exemplo para a igreja. Sermos convictos de quem temos crido assim.
na nossa mente. Nossa fé aumentada, desce para o nosso coração moral que nós somos e vai passar para nossas mãos nas atitudes que nós vamos estar fazendo. Mente, coração e mãos. Um de cada vez. Isso. Conclusão diz assim, Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Mas nos deixou um exemplo da intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Eu sei em quem tenho Cristo. Eu posso sofrer. Eu confio em Cristo. Por que eu confio em Cristo? Tudo posso naquele que fortalece. Confiar em Deus. Mas confiar em Deus para quê? Não é para criar aquele livre da aprovação, livre das tribulações. É para que Ele esteja conosco, onde quer que nós passamos. A gente vai passar por tempestade, sim. Mas se a gente vai passar com Ele ou vai passar sem Ele, é um grande problema. Precisamos estar convictos de quem nós temos que dizer e dissemos como o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Para finalizar, João capítulo 13, versículo 17. É um versículo que a gente poderia usar em todo final de estudo que você for fazer, na tarde, e na terça, no sábado, no domingo, em toda a aprendizagem que você falar. João capítulo 13, versículo 17. Se você marcar ele, será legal. Agora, vocês já sabem dessas coisas. Nós sabemos da importância, nós aprendemos. Serão felizes se praticar. Mente, coração, as mãos. A gente muitas vezes para aqui. A gente sabe. E daí passa a semana. E depois volta para a mente de novo. E passa a semana. E vai, a gente não fala a mesma coisa de novo. Por que será? Falando que muitas vezes Deus não muda as circunstâncias porque Ele quer mudar a sua vida. A pessoa precisa melhorar a sua paciência e tem um monte de problema acontecendo. É porque Deus não resolve. Cara, então sua paciência, para você ver, para você e ter consciência que você precisa mudar. Senhor, eu quero colocar isso em prática. Uma coisa é certa, nós não conseguimos. Nós não temos esse poder de ser perfeitos como Deus. É Deus como você. Por isso que volta lá. Não vivo mais eu, mas toda pregação volta para isso. É você aceitar a Cristo. É você se entregar, deixar que Ele cresça em sua vida. Você buscar fortalecer a sua fé. Cultivar a sua fé. Momentos a sós com Deus. Momentos de oração. Momentos de leitura da palavra. O seu devocional do dia a dia. Isso é o que você deve fazer. O que nós devemos fazer. A pregação vem para quê? Porque nós estudamos. Eu preciso mudar. Tem uma coisa na minha vida que tem que ser mudada. Eu tenho consciência disso, então eu tenho que colocar isso em prática. Mas quem muda não é uma pregação, não é uma decisão que vai tomar agora. Você deve tomar uma decisão agora, sim, eu vou mudar. Mas isso deve ser colocado em prática no meu dia a dia. Amém? Ok, já fiquei longo aqui. A revisão do conteúdo está aí, vamos rapidinho então. Primeira pergunta, o que podemos afirmar a respeito da ausência da convicção cristã, da convicção espiritual? A palavra de Deus é reduzida? Yes. Sem essa convicção espiritual, a gente não muda nada. Estamos aqui no clube de livros, estamos no clube da Bíblia. Estamos estudando aqui, mas sem o poder do Espírito Santo, a nossa vida não será mudada. De acordo com a lição, em que somos exortados? Yes. Eu sei em quem tenho crido, mas no que você tem crido? Tem que estar baseado na palavra. O que é a conduta de retidão? Quem é o portador da reputação ilibada? O que o dever cristão engloba? Yes, moral e social. As nossas atitudes, o que nós somos, o que nós fazemos. Mente, coração e mãos. Fala aqui de tudo que você aprendeu, de tudo que você ouviu. Fala aí uma hora e pouco. Parece que eu estou falando mais ultimamente. Você fala, mas o que você vai aprender é o que você vai lembrar amanhã. Normalmente é uns 30%.
Mas quando você coloca isso em prática, se na sua oração de hoje você começar a falar isso, Senhor, eu quero entregar mais minha vida a Ti, eu quero ser mais fiel a Ti, eu quero você ter essas atitudes do verdadeiro cristão, e se aí começar a orar o que você aprendeu, daí você vai estar lembrando mais. Você chama Fukushu, que a gente fala, né? Você relembrar. Qual que é a sua oração à noite, a sábado à noite, depois do culto? Qual que é o tempo? Você vai orar para casa depois que eu chegar? Vai orar para comer, vai orar para dormir, alguma coisa. Mas na sua oração. Mas você lembra? O que Deus falou com você hoje? Eu acho que no seu estudo, várias coisas. Mas o que Deus fala é diferente para cada um. O que Deus falou com você? Senhor, eu quero colocar isso em prática. Que a nossa vida seja uma cultivação, que estejamos crescendo a cada dia. Amém? Amém. Essa foi a palavra de hoje. O estudo de hoje. Amém. Glória a Deus. Uma parte aqui que me incomodou, que quando o irmão Roberto tinha perguntado também, né, tinha falado sobre a convicção. É interessante quando a gente vê em Filipenses 1, quando Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente vê aqui também, depois ele falando, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas contudo é mais necessário por causa de vocês que eu esteja aqui. Então a vontade de Paulo era ir logo, né, para os céus. Que a gente muitas vezes tem medo, eu não sei, tem medo da morte, mas se a gente tem a convicção em Cristo, se a gente tem a convicção na palavra, a gente sabe onde que a gente vai ir e a gente deseja ir também, né? Deseja ir logo, que a gente possa estar sendo assim. Amém. Já vamos pedindo para o grupo de louvor se posicionar aqui, para a gente louvar e ofertar e dizimar.